Prontinho. Boa noite novamente para vocês, espero que todos estejam bem, em segurança, né, se cuidando e dando conta também desse monte de atividade que não para de pipocar. Mas vamos lá, né. Na semana passada, a gente ia entrar nesse conteúdo de arrays, vetores. No entanto, a gente fez o comentário da prova, a resolução, né, principalmente em relação ao exercício 4, que os colegas tiveram bastante dúvidas, né? Na verdade, estava um pouco mal elaborada a questão e vocês encontraram alguns problemas. Deixar avisado para vocês também que tiveram alguns estudantes que perderam a prova, né, não realizaram a entrega. Logo depois da nossa aula, vai estar disponível para vocês a prova substitutiva. Vai estar disponível para vocês submeterem até o domingo, até as 23h59 desse domingo. Tá bem? 4 questões também. Então, para quem não conseguiu entregar a prova da semana passada, por favor, tentem resolver, façam a submissão das resoluções. Lembrando que, para submissão, só os arquivos de código-fonte, que tem a extensão .c. Ok? E vamos lá, né? Mais um conteúdo novo. Então, o que a gente vai ver hoje? Até o momento, a gente estava vendo declaração de variáveis simples, utilização também de outras estruturas, como seleção, repetição, né, que daí entra o if, switch, for, while e do while. Hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre um tipo de estrutura de dado, que são os vetores, que são utilizados para representar mais de um dado, ou seja, mais de um valor de um mesmo tipo, tudo bem? Então, se eu quiser, por exemplo, representar as notas de 40 alunos, ao invés de a gente criar 40 variáveis diferentes, os vetores possibilitam que, pela declaração de um único vetor com 40 posições, eu consigo agora armazenar esses 40 valores respectivos, né, para cada aluno. Tudo bem? A gente vai ver um pouquinho, então, de como definir os vetores. Então, a criação também, né? Então, eu sei do conceito de vetor, mas como que eu faço para criar, de fato, um vetor dentro do meu programa? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura escrita, que tem algumas características diferentes e algumas operações utilizando dados em vetor. Então, eu só vou mostrar para vocês essa apresentação através dos slides e já passo para o CodeBlocks para a gente começar a codificar. Tudo bem? Então, algumas definições. O que vem a ser os vetores, ou ainda chamados de arrays? Segundo Deitel, né, Deitel e Deitel, um array é um conjunto de espaços de memória, só que se a gente parasse só aqui, né, se eu colocasse até esse ponto dessa frase, a gente está definindo uma variável, porque uma variável ela é representada dentro de um espaço de memória. No entanto, o array é um conjunto de espaços de memória. E eles se relacionam, né, eles estão relacionados pelo fato de que todos esses espaços de memória têm o mesmo nome e o mesmo tipo. Tudo bem? Essa questão do tipo aqui a gente precisa perceber. Eu não consigo criar vetores para armazenar dados de tipos diferentes. Por exemplo, se eu quisesse uma estrutura para representar char, int e float, com os vetores a gente não consegue fazer isso, ok? Uma outra definição, né, de Mizrahi, não sei essa pronúncia, os vetores ou arrays são, né, representam uma coleção de variáveis de um mesmo tipo que compartilham o mesmo nome. Então, nessas duas definições, a gente já pode ver, né, que o que eles têm em comum? Compartilham o mesmo nome e representam vários dados de um mesmo tipo. Ok? Então, é um conjunto de dados de um mesmo tipo que tem o mesmo nome. Só que daí, quando a gente fala que tem o mesmo nome, já poderia até acender uma dúvida aí, né? Se tem um mesmo nome, como que eu faço para identificar se é, por exemplo, o primeiro dado do vetor ou o último? Aí a gente vai começar a trabalhar com índices agora, ok? Bem, os nossos arrays, ou ainda vetores, né? Um mesmo nome para a mesma coisa, dois nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, eles armazenam o mesmo tipo de dado,
não consigo ter dados diferentes dentro de um vetor. Eles representam também uma coleção de dados, um conjunto de dados. Como eles representam essa coleção de dados, a gente já pode tirar que eles podem armazenar então diversos elementos, cada um em uma posição específica. A gente já vai ver como que se dá nessa organização de dados dentro do vetor através dos índices das posições. Além disso, quando a gente vai fazer a criação de um vetor, nós precisamos especificar a quantidade de elementos que ele vai armazenar. Ou seja, eu posso criar um vetor que consegue armazenar 10 inteiros, ou ainda, eu posso criar um vetor que pode armazenar 13 caracteres e assim por diante. No entanto, essa quantidade de elementos que vai ser armazenado, que vai ser manipulado dentro do vetor, precisa ser... Oi? Lessa? Professor, não, acabei de entrar, eu estava testando o microfone. Tá bem, mas eu achei que você tinha alguma dúvida. Bem, continuando, né? A gente precisa especificar então a quantidade de elementos e essa quantidade precisa ser especificada quando a gente for criar o vetor. Então, já na criação, na declaração do vetor, eu preciso ter determinado essa quantidade. E pode possuir várias dimensões. O que eu quero dizer com isso, né? Eu posso ter um vetor representando, por exemplo, vocês vão ver que fica bem parecido com uma linha com várias colunas. Mas a gente pode criar também o que são chamados de matrizes, que são os nossos arrays com duas dimensões. Aí fica no formato de uma tabela, várias linhas e várias colunas. Mas vamos do início, né? Primeiro a gente vê os vetores unidimensionais, que tem uma dimensão só, e depois a gente passa a ver então as matrizes, que são os nossos vetores com duas dimensões. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Obrigada, Ana Jéssica. Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, né? A gente está falando de vetor, a gente está falando que ele armazena vários tipos de dados, mas como que a gente faz para criar, para indicar que aquela única variável, na verdade, aquele único nome que identifica uma variável, agora não é capaz de armazenar apenas um dado, mas vários. Aí a gente começa a utilizar um conjuntinho de caracteres, né, que são os colchetes. Ou seja, deem uma olhadinha nessa sintaxe aqui. Estou dizendo que para a criação de um vetor eu preciso especificar o tipo. Então, no tipo a gente já tem conhecimento. Pode ser char, pode ser int, pode ser float, dependendo do dado que eu quero representar. Na sequência, a gente precisa dar um nome para o nosso vetor. Novamente, se a gente parasse aqui e colocasse só um ponto e vírgula, a gente estava fazendo a declaração de uma variável. Só que como a gente tem visto até o momento, se eu paro aqui, essa minha variável armazena por vez, né, a cada momento, apenas um valor do tipo especificado. Mas a gente pode então dizer que agora não é uma variável simples, e sim um vetor, adicionando colchetes, e dentro dos colchetes a gente precisa especificar o número de elementos. Fecho colchetes e ponto e vírgula. Tudo bem? Então, de uma forma geral, eu tenho o tipo, o nome do vetor e entre colchetes o número de elementos. Como, por exemplo, se eu fizer essa declaração aqui embaixo, int números 10. Então, eu sei que agora o meu números é uma variável que identifica que pode armazenar 10 valores de que tipo? Do tipo inteiro. O de baixo, se eu fizer, por exemplo, a declaração de char letras 15. Então, nessa minha variável letras, na verdade, eu posso armazenar 15 caracteres diferentes. Até aqui tudo bem? A gente vai ver que tem algumas características, né, em relação aos índices de cada uma das posições. Pode, Jorge, eu poderia criar, se eu souber, no máximo vai ter 999. Pode ser. Qual que é o problema nesse caso? E as limitações? Vamos supor que eu não sei, né, de fato, quantas posições são, e eu crio com 999. Imagina que daí eu uso só 5. Eu estou tendo desperdício de
de variável, na verdade de memória, né? Porque está alocado, mas eu não estou utilizando. Pode acontecer o contrário também, de repente eu coloco como 999 e eu estou utilizando 1.200, então tem essa relação. Uma outra possibilidade seria a gente tentar, né, fazer alguma manipulação ou perguntar para o usuário para identificar quantas posições de fato eu vou utilizar, ok? Mas aí não dá pra gente fazer nada a esse respeito, né? Existem as chamadas listas dinâmicas ou vetores, né, dinâmicos, que a gente utiliza alocação dinâmica em C. Vocês vão ver isso no terceiro semestre, que são as listas, filas, pilhas. Aí a gente consegue fazer a adição de novos elementos na lista, ou então retirar elementos da lista também. Por isso que tem esse nome de dinâmico. No caso do que a gente está vendo até o momento, nós estamos trabalhando com um vetor como uma estrutura estática. Por que estática? Porque na declaração a gente especifica o número de elementos e depois a gente não modifica mais. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, o meu números com 10 posições, do começo ao fim do meu programa em execução, ele tem 10 posições. Da mesma forma que se eu fizer a declaração de char letras 15, ele vai ter, até o final, 15 posições diferentes. Tudo bem? Mas existem sim outras formas para a gente conseguir fazer um redimensionamento do vetor. Isso aqui é um pouco custoso. Ok? Então vamos lá. Só para a gente então entender também, né? Olha, no slide anterior eu até mostrei para vocês uma possível declaração do meu int números 10. Aqui nesse próximo, a gente tem uma declaração, só que ao invés do nome números, eu dei o nome do meu vetor de V. Quando nós fazemos essa declaração, claro que o tipo pode ser diferente, o nome pode ser outro e o número de elementos pode ser diferente também aqui. Tudo bem? A única restrição desse número que entra aqui dentro do colchetes é que ele precisa ser um número inteiro. Por quê? A gente não consegue representar 2 variáveis e meia. Não, ou são 2 ou são 3. Então, é sempre um valor inteiro para representar aqui a quantidade de posições. Quando nós fazemos essa declaração, então, primeiro, como tem colchetes, eu já sei que é um vetor. Dentro do colchetes, tem um número. Esse número representa a quantidade de elementos. O que vai acontecer na memória, então, quando eu faço essa declaração? Vai ser criado 10 posições consecutivas, onde em cada posição eu consigo colocar um inteiro. Tudo bem? Eu posso dizer que tudo isso daqui, eu não vou conseguir fazer retinho, mas desse começo até esse final, tudo isso tem o nome de V, que é o nome do vetor. Tudo bem? Então, tem o primeiro elemento de V, o segundo elemento de V, o terceiro elemento de V e assim por diante até o 10º. Para cada uma das posições de V, nós temos um índice associado, da primeira posição até a última posição. Qual é o detalhe que eu não posso esquecer aqui? A primeira posição do vetor não é 1, é 0. Tudo bem? Se a primeira posição tem índice 0, ele continua sendo a primeira posição. A única coisa é que o número associado à posição dessa primeira localização é 0. Se ele está começando em 0, a última, já que eu tenho 10 elementos, vai ser 9. Por que 9? Se eu for de 0, inclusive, até 9, eu consigo contabilizar 10 posições. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Tudo bem? Se eu declarar como int, não serão armazenados números com casas decimais. Isso, caso eu queira utilizar exatamente, Jorge. Aqui, olha, se você perceber os elementos, eles são, olha, 10 como inteiro, 30 como inteiro, 20 como inteiro. Se ao invés de int eu tivesse float aqui, o que seria diferente? Cada um dos elementos poderia armazenar valores reais. Eu poderia ter 3.4, 2.5 e assim por diante, em cada uma das posições. E, da mesma forma, poderia ser char. E o que eu teria em cada posição seria
um caractere diferente. Até aqui tudo bem? Imagina. Mas tá claro para vocês até o momento? Eu já vou pro CodeBlocks pra gente ver isso funcionando, mas eu acho que é importante a gente ter essa noção do que está acontecendo na memória. Maravilha. Então, só pra gente... Professora? Sim, Letícia? No caso, então, dos vetores, no caso do float, eu posso ter tanto 10 quanto 12,5, 30, 25,5? Tanto misturar os números inteiros quanto os números decimais? Se eu tivesse aqui definido como float? Isso, mas eu teria uma mistura de um número decimal com um número inteiro. Só que nesse caso, Letícia, os valores inteiros seriam considerados reais também. Porque quando eu coloco 10, ele pode ser considerado como um int, se for declarado o vetor como int, mas se eu coloco 10 e o vetor foi declarado como float, ele considera como 10.0. Beleza, professora, obrigada. Tá bem? Bem, então, só pra gente verificar algumas informações daqui, olha, se tudo isso chama V e eu quiser acessar uma posição específica, a gente precisa então colocar na frente do V, entre colchetes, a posição que eu quero, colocar o valor ou ainda pegar o valor que está armazenado. Só um detalhe aqui, no formato como está preenchido o meu vetor V, se eu colocar o meu V, 0 igual a 10, eu estou fazendo aqui, olha, acessando a primeira posição e nessa primeira posição escrevendo o valor 10. Por exemplo, V entre colchetes 9 igual a 12. Eu estou pegando V, que é tudo isso. Qual que é a posição 9? É a última. E eu estou colocando o valor 12. Só um detalhe. O problema aqui, né, nesse último. Se eu tentar colocar no V10 igual a qualquer valor que seja, pode dar um problema. Na verdade, se a gente colocar para executar, ele pode até não indicar problema nenhum. Mas nós estamos tentando acessar uma posição que não existe. Se o meu vetor V foi declarado com 10 posições, os índices válidos variam de 0 até 9. Tudo bem? Porque o meu V10, na verdade, é a 11ª posição que não existe. Ok? Tá claro isso para vocês dos índices? Maravilha. E só pra gente ver, né, de uma forma diferente, olha só, né? Antes a gente fez a declaração de V, o nome do vetor é V e só armazenava int. Nesse caso, agora o nome do meu vetor é L e tem 5 posições. E é char, ou seja, o funcionamento com relação à alocação na memória, o funcionamento é o mesmo. Tudo isso daqui até aqui, é chamado de L, que é o meu vetor. Só que esse L, dentro dele eu tenho 5 posições diferentes. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, certo? A primeira tem índice 0, ou seja, para eu acessar a primeira posição, eu indico como L0, que é o índice da primeira posição. A segunda é L1, que é o índice da segunda posição. E assim por diante. Como é um vetor de char, percebam, né, que a gente tem até sinalização aqui, com aspas simples, ou lá, um espaço, né, na verdade não tem nada, ou se eu quisesse colocar como underline, faltou umas aspinhas aqui. E um arroba. Tudo bem? E, novamente, tem 5 elementos, mas a posição L5 não existe. O L5 seria a 6ª posição, e essa posição não existe em L, ok? Eu vou mudar aqui, colocar no CodeBlocks, porque eu acho que vai ficando mais fácil para a gente verificar o que acontece, como que a gente utiliza, e assim por diante. Então, olha só, deixa eu só montar aqui a estrutura básica do meu programa, e um detalhe, para a gente trabalhar com vetor, não é necessário nenhuma outra biblioteca. Já é algo que a própria linguagem reconhece. Deixa eu só salvar. É aula 28 do 5. Vamos lá. Aqui eu só coloquei o stdio.h porque provavelmente a gente vai utilizar um printf e um scanf. Tudo bem? Deixa eu ver se está aparecendo. Epa, está aparecendo para vocês. Então vamos lá.
Só para a gente deixar bem claro mesmo o que nós estamos fazendo. Olha só, suponho, vou colocar um exemplo aqui. Eu quero armazenar a altura de todos os alunos, né? Vou supor que eu tenho uma turma com 50 alunos. Se a gente não fosse utilizar vetores e eu quisesse ter armazenado, né? Eu quero fazer uma análise dos dados e ter todas as alturas dos meus 50 alunos. Sem utilizar vetor, eu poderia fazer o quê? Criar um float aqui que vai ser a altura 1 do meu aluno 1, a altura do meu aluno 2, a altura do meu aluno 3, altura 3, a altura do meu aluno 4, e eu vou ter que fazer isso 50 vezes. Eu tenho um conjunto de 50 variáveis, né, que vai ser a altura do primeiro aluno, do segundo até o meu aluno de número 50. É viável fazer isso? Não, vai ficando meio complicado, até porque quando a gente for fazer a leitura dos dados, a gente vai ter que fazer um conjunto de 50 printf scanf, pedir a altura do aluno 1, fazer a leitura, depois a do aluno 2, fazer a leitura e assim por diante. Daí vamos perceber alguns detalhes aqui. Todas as minhas alturas, a altura 1, 2, 3 até a 50, são todas do mesmo tipo. Mesmo que eu tivesse feito, por exemplo, uma declaração aqui em linhas separadas, continuam sendo dados de um mesmo tipo, é tudo float. Mais ainda, está representando um mesmo dado, só que um mesmo dado para pessoas diferentes. É sempre a altura, só que o que vai mudar? É a altura relativa à primeira pessoa, depois a segunda pessoa, a terceira pessoa e assim por diante. Nesse caso, eu já posso ter, né, uma sacada. Não, vou utilizar vetores aqui. Por quê? É tudo o mesmo dado, a gente está representando um conjunto de dados que tem uma certa semelhança, né? Todo mundo é altura, só que vai diferenciar a pessoa de quem eu estou representando essa altura. Então, o que eu posso fazer aqui? Ao invés de criar 50 variáveis diferentes, eu vou criar na verdade, vou declarar, né, um único vetor, e esse meu vetor tem 50 posições. Um detalhe que eu preciso lembrar aqui é que, se eu tivesse feito a declaração tudo separado, ou ainda fazendo a declaração no formato de um vetor, a altura, o espaço necessário que a gente está utilizando de memória para representar essas variáveis declaradas tudo separado, ou esse único vetor com 50 posições, vai ter o mesmo número. Qual vai ser a diferença? Nessa declaração, as minhas alturas podem estar espalhadas, né, alocadas de uma forma espalhada na memória. Então, tem um no começo da memória, outro no final, não tem essa relação de sequência. No caso dessa minha altura, como um vetor, eu vou ter tudo um do ladinho do outro, a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Tudo bem? Mas esse conjunto de dados representa 50 alturas, e essa única linha no formato de um vetor representa também 50 alturas, 50 valores reais. E aqui também, 50 valores reais. O conteúdo, né, professora? Porque o zero conta, né? O zero conta. Não, 50. Obrigada, foi o Lessa. Tem 50. O número aqui que a gente coloca representa exatamente a quantidade de posições. O que vai ser o zero vai contar no índice, aí ele vai variar de 0 até 49. Tudo bem? E de 0 até 49 tem 50 posições. Ok? Entendi, professora. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 51, aí eu teria os índices variando de 0 até 50, mas eu tenho 51 posições aqui, porque o zero conta como uma posição também. Vou até colocar aqui 50 e vou deixar comentado aqui também, de 0 a 49. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, olha só. A gente tem essas 50 alturas. Só que, novamente, quando nós fazemos a declaração de um vetor, esse vetor tá vazio. Eu tenho 50 posições, sim. Eu sou capaz de armazenar 50 valores reais, sim. Mas eu já tenho algum desses dados? Ainda não.
Então, o que nós podemos fazer aqui? Né? Vou fazer primeiro de uma forma passo a passo, bem na unha mesmo, e a gente vê que já dá para fazer um processo de automatização aqui também. Eu sei que a primeira posição de qualquer vetor tem índice 0. Olha só, posição é a primeira e o índice é 0. Eu poderia colocar um printf aqui pedindo, né? Olha, digite a altura do primeiro, vou deixar diferente, do aluno 1. E na sequência, eu poderia fazer um scanf. A altura é um float, então a gente continua utilizando o %f normalmente. E nós vamos colocar no local de memória, que tem o nome de altura. Só que olha só, o meu altura, ele diz respeito a 50 posições diferentes. Então, eu preciso indicar que essa altura é do primeiro aluno e o primeiro aluno ocupa a posição 0, que é a primeira. Tudo bem? Deixa eu voltar. Se eu quisesse fazer essa mesma operação para o segundo aluno, eu posso pedir, então, a altura do aluno 2. Tá. E na sequência, vou fazer um scanf do mesmo jeito. E o que vai mudar aqui? Eu continuo colocando no vetor que tem nome e altura, só que agora a posição que eu vou preencher é outra, é a segunda, que tem índice 1. E a gente pode continuar esse processo, né? Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que vocês vão ver que vai mudar só o quê? Eu vou pedir a altura do aluno 3. A terceira posição, já que começa em 0, vai ser então 0, 1, 2. O índice é 2. Se eu for fazer para o aluno 4, vai ser a mesma coisa, eu vou colocar na altura, só que agora a posição é de índice 3, que é a quarta posição. E a gente continua fazendo isso até chegar no meu aluno 50. E o que vocês acham que vai ser aqui de índice? Exatamente. Atualizar. A gente vai fazer isso agora, Guilherme. É que é justamente isso que eu queria que a gente fazer uma análise, né? Fica muito trabalhoso. A gente fica fazendo isso. Se eu tiver 500 aqui, tem que fazer para o 1, para o 0, para o 1, para o 2, até o 499, né? O índice do vetor. Mas aí, vamos analisar. Nós sabemos que existem estruturas de repetição. A estrutura de repetição sempre faz um mesmo processo, né? A gente precisa ter um padrão, verificar um certo padrão para conseguir colocar dentro dessa estrutura. Então, olha só. Se a gente for analisar esse conjuntinho com esse conjuntinho, o que está mudando aqui? O que vocês perceberam? O que está sendo diferente desse para esse, depois para esse, depois para esse? E se a gente continuasse, vocês percebem que tem uma coisa acontecendo sempre igual aqui? O índice, o que está acontecendo com o índice? Ele atualiza. De que forma? Mais, aumenta em 1, exatamente. E ele parte de quanto? A partir de 0. Ele ele continua sendo válido, ele pode continuar atualizando enquanto aconteceu o quê? Qual que é a condição aí, né? Quanto que ele para? Beleza, ele começa em 0, ele começa a aumentar de 1 em 1. Mas ele continua, exatamente. Então, enquanto esse índice, ele começa em 0, que é a primeira posição, enquanto ele não chegar na última posição que tem o valor até 49, que é exatamente, enquanto o índice for menor do que 49, significa que tem uma nova posição para eu preencher. E se tem, eu posso fazer. Então, a gente pode colocar o quê? Todo esse conjunto de linhas que nós fizemos até agora pode ser substituído. Aí vai ficar a preferência de vocês, né? Pode ser for, pode ser while, é questão de preferência. Tudo isso eu posso fazer o quê? Então, eu vou utilizar um for primeiro aqui, depois, se vocês quiserem, a gente substitui pelo while. Vai ser a mesma coisa, só com algumas diferenças de onde ficam os dados, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, além da declaração desse meu float altura, né, que é para representar o quê? A altura de cada um dos 50 alunos. Eu vou criar um int aqui, que eu vou chamar de índice. Vai ser o meu índice. Por quê? Porque ele vai fazer o controle do índice do meu vetor.
Aqui embaixo, eu vou deixar isso aqui como exemplo, eu vou criar um for. Então, pelo que vocês me indicaram mesmo e pelo que a gente foi analisando do código, o meu índice vai começar em 0. Por que vai começar em 0? Porque eu sei que eu vou preencher um vetor e todo vetor começa no índice 0. É a primeira posição, mas o índice associado à primeira posição é 0. Beleza. O meu índice, ele vai continuar, ele vai sendo atualizado de 1 em 1 e ele continua sendo válido enquanto ele for menor ou igual a 49. Por que menor ou igual a 49? Porque se eu tiver, por exemplo, o índice igual a 7, ele vai preencher a 8ª posição, né? O índice 7 é relacionado à 8ª posição e continua sendo válido. Essa posição existe no vetor. Se for a posição 34, existe também. Se for a posição 49, existe, é a última. Mas é um índice associado a uma posição existente. Tudo bem? Então, a gente indica ó, de 0 até 49. E como eu quero, nesse caso, como eu quero colocar os dados em todas as posições de forma consecutiva, na primeira posição, na segunda, na terceira, até a última, eu vou dizer que meu índice vai sendo atualizado de 1 em 1. Índice mais mais. Vou só colocar um printf aqui para a gente ver o que está acontecendo. Olha, o valor do índice é igual ao inteiro, que é o próprio índice. Escrito direito, né? Deixa eu só mudar. Ai. Só mudar o compartilhamento com vocês, senão vocês não vão ver rodando. Pronto. Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui para construir. Então, olha só para a gente analisar o que está acontecendo com o índice. Percebam que até o momento a gente não fez nada em relação à altura. Mas eu estou dizendo, ó, o meu índice ele vai de 0, 1, 2, 3, tal, até 49. Chegou em 49, ele parou. Finalizou o programa porque a gente não tinha mais nada acontecendo. Ok? Mas aí o que a gente pode fazer com esse índice, então? Aqui dentro, a gente pode fazer exatamente essa operação de pedir a altura do aluno tal, né? Vai ser o aluno aqui, alguma interrogação, e vai ser esse, na verdade, interrogação menos 1, né? Porque se aqui é o primeiro, vai no 0, se for o 2, vai no 1, se for o 3, vai no 2. Mas o meu índice já varia de 0 até 49. Então, já posso dizer que o índice que vai vir aqui dentro da minha altura é índice. Porque na primeira vez ele coloca na altura 0, segunda vez, altura 1, conforme o índice. E se eu quiser utilizar aqui, né, de uma forma automática no próprio for, utilizando o índice, eu posso colocar aqui. Prestem atenção nisso, porque às vezes causa um pouco de confusão. Eu vou utilizar aqui o valor do índice somado com mais uma unidade. Por que isso? Quando o índice for 0, ele vai apresentar para mim aqui, digite a altura do aluno, 0 mais 1, 1. Então, do aluno 1. Foi para a segunda vez do for, o índice foi para 1. Digite a altura do aluno, 1 mais 1, 2. Então, do aluno 2. Percebam o seguinte, esse índice mais 1 é diferente de índice mais mais. Aqui, eu só estou utilizando o valor do índice com mais uma unidade para apresentar no meu printf. Eu não estou atualizando o valor do índice. Tudo bem? É diferente se eu fizesse, por exemplo, índice igual a índice mais 1, que é justamente esse índice mais mais. Nesse caso, tem a operação de atribuição. Então, eu faço a soma e atualizo, o valor do índice. Tudo bem essa diferença? Deixa eu voltar para... Exatamente, Jorge. Ao invés de eu apresentar aluno 0 até 49, ele vai apresentar aluno 1 até o aluno 50. Mas é só a apresentação, é só o printf. Os valores continuam sendo armazenados do 0 até o 49. Ok? Até aqui, tudo bem? Tranquilo, maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos ver se realmente isso está acontecendo. Então, vou salvar aqui.
Então, olha só, índice 0. O índice está em 0, digite a altura do aluno 1. 1,5. Depois foi para 1. Digite a altura do aluno 2. 1,6. Aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou modificar... Vão ser 50, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para 10 só pra gente testar. Se é 10, então nesse caso vai de 0 até 9. Tudo bem? Então, índice 0. Qual que é a altura do primeiro aluno, né? Do aluno 1? 1,5. O índice foi para 1. 1,6. Depois do terceiro, 1,8. Depois 1,9. 1,65. 1,45. 1,78. 1,96 e 1,88. Não, falta o último, né? 0,65 de novo. Então, ele continua nesse processo de pedir, que é justamente o que está dentro do for, né? Apresenta o índice, pede a altura daquele aluno e faz a leitura, ele armazena. Depois da gente ter pego esse 1,65 e feito, né, fornecer esse 1,65 para a quinta posição, ele vai armazenar no altura de índice 4. Tanto que se a gente fizer o seguinte, depois do for, eu vou colocar aqui um printf só para a gente ver que realmente acontece, é a altura da quinta posição. Então, da quinta posição vai ser um float, só vou colocar 1%2 aqui para não ficar esquisito, né? E se é a quinta posição, olha, começando de 0, então 0, 1, 2, 3, 4. É a altura no índice 4. Tudo bem? Só pra gente ver. Eu vou colocar uns valores aqui que não estão representando uma altura, né? Porque ninguém tem a altura 6, 7, 8, 9, 10. Mas só pra gente ver de fato o que está acontecendo. Então, olha só. Primeira altura, segunda, terceira, quarta, quinta. Só que a quinta está no índice 4, que foi justamente o que a gente estava apresentando. Tudo bem até aqui? Então, olha só como que a gente consegue fazer outras operações, né? Nos exercícios, até uns que vocês realizaram na prova, a gente já conseguia fazer a leitura de vários dados, mas se vocês lembrarem um pouquinho, a gente estava armazenando tudo não estava armazenando, a gente estava sobrescrevendo, né? Se eu não tivesse essa altura como vetor, eu nem precisaria colocar o índice, mas a cada vez que ele repete o for, o valor da altura era substituído, então a gente perdia o anterior. Agora a gente tem todos, a gente tem a altura do primeiro, do segundo até o último aluno. Tudo bem? Sim, Kleber, se eu quero apresentar os dados de todas essas posições, eu não... Na verdade, quando é vetor tratado como string, a gente consegue apresentar tudo de uma vez, mas a gente já vai ver isso. Como eu tenho o vetor, e dentro do vetor eu tenho várias posições, se eu quiser uma única posição, a gente pode fazer nesse formato, né? Se eu souber exatamente. Mas e se eu quiser todas? Aí eu vou ter que fazer o quê? Um outro for, que vai ter de novo o índice variando de 0 até, nesse caso, só diminuir para 9 para não ficar tendo que colocar 50, fornecendo, né, 50 valores de altura. E olha só, eu vou colocar para rodar com esse errinho aqui, eu deixei a altura 4, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, novamente, 7, 8, 9, 10. Olha o que aconteceu. Ele apresentou 10 vezes a posição 5, e não é isso que a gente queria, né? Então, só para vocês verem que é muito importante a gente ter essa alternância, né? Essa atualização das posições que eu quero acessar, seja para fazer leitura, como é nesse scanf, seja para apresentar na tela. Então, nesse caso, eu vou ter que indicar que, olha, a altura vou colocar 1%D aqui, que vai depender do índice, da posição, tal. Quem vai ser esse tal, né? Vai ser o próprio índice mais 1 de novo, vírgula, altura na posição índice. Ok? Então, vai ser a altura da índice mais 1. Então, a altura da primeira posição, 2 pontos,
Quem que é esse float? É a altura no índice 0. Aí vai para 1. A altura da segunda posição, né? Porque 1 mais 1 é 2. Vai ser quanto? A altura que ele vai pegar em qual índice? No índice 1, que é a segunda posição. Ok? Antes desse for, eu só vou colocar um printf aqui com barra n, só para dar uma separada. E colocar para executar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E olha só agora o que eu tenho, né? Ele só pulou 2 linhas. A altura da primeira posição é 1, da segunda posição é 2, da terceira posição é 3, e assim por diante até a altura armazenada na última posição. Ok? Deixa eu voltar só para ver se... Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui até, né? A gente está sempre indo do começo até o fim. Vamos supor que, por algum motivo, eu quero apresentar os dados de trás para frente. Eu poderia dizer, então, que o meu for vai andar da última posição, ele vai diminuindo, menos, e agora eu preciso mudar essa verificação, né? Se ele começa em 9, quais são os válidos? Menos 1, 8, menos 1, 7, menos 1, 6. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu posso dizer que, ó, enquanto o índice for maior ou igual a 0, é uma posição válida. E no restante vai ficar a mesma coisa. A única diferença é que, na hora da apresentação, vai ser apresentado os dados de trás para frente. Então, a altura da 10ª posição é 10, da 9ª é 9, da 8ª e assim por diante. Tudo bem? Maior ou igual a 0. Isso mesmo, Guilherme. E a gente poderia fazer até uma análise aqui, vamos supor, né? Considerando que a gente está lendo as alturas. Eu fiz o cadastro de todas as alturas dos meus alunos. Aí eu quero verificar quem tem mais, quais são as alturas acima de 1,70. O que vocês acham que o que a gente pode fazer, né? Aqui. Então, olha só. O meu programa ele vai continuar iniciando da mesma forma, porque antes de fazer qualquer análise eu preciso obter os dados. Então, perdão, eu tenho aqui um vetor para armazenar os dados, nesse caso com 10. Eu tenho aqui o índice, que vai servir para mim como... Ele está me facilitando, né, o acesso a cada posição. Nesse primeiro caso, a gente está fazendo a leitura das alturas e armazenando em cada uma das posições. Foi isso que a gente fez. Na sequência, a gente está listando todas as alturas lidas. Mas e se eu quisesse listar apenas as alturas maiores do que 1,7? Então, eu vou fazer essa modificação aqui embaixo, né? Então, eu vou listar todas as alturas maiores que 1,7. Vocês percebem que agora, diferente do que a gente fez aqui em cima, que não tinha nenhuma restrição do que era apresentado, agora eu tenho uma restrição. Eu preciso verificar se, olha, nessa posição, na primeira posição, qual é o valor? É maior do que 1,7? Se for, eu vou apresentar, porque entra na minha restrição. Caso contrário, eu posso não fazer nada. Tudo bem? Então, eu vou deixar variando de 0 até menor ou igual a 9. Poderia ser menor do que 10 também, né? Daí é questão de preferência no formato de escrever. Um ou outro, a mesma coisa. E esse meu printf, agora ele vai estar condicionado a um if. O if o quê, né? Eu não quero verificar se é aquela posição que tem um valor dentro da característica que eu estou procurando. Então, posso colocar aqui. Se a minha altura, mas qual altura? A altura daquela posição que está associada ao índice. For maior do que 1,7 significa, se isso for verdadeiro, né? Significa que eu acabei de encontrar uma altura maior do que 1,7. Se isso for verdadeiro, eu faço a apresentação. Tudo bem? Deixa eu voltar mais um minutinho. Tá. Deixa eu colocar para rodar agora. Ai. Pronto. Tô me embananando com as telas aqui. Eu vou colocar umas alturas realistas.
Só pra gente testar. Então, eu tenho a primeira altura 1.4, depois 1.8, 1.5, 1.9, 1.78, 1.67, 1.59, 1.92, 1.87 e 1.48. Vamos dar uma analisada, né? Tá faltando uns títulos para as nossas tabelinhas aqui. Esse primeiro processo foi da leitura dos dados, né? A gente deixou o índice ali, o índice, pede a altura, faz a leitura, fez a leitura. Na sequência, a gente fez uma listagem, continua sendo de trás para frente, né? Da 10ª até a primeira, de todos os valores. Então, se a gente perceber, olha, o último, 1.48, tá aqui. Depois o penúltimo, em 87, e assim por diante. Nessa última, a gente pode ver que tem menos, né? Porque só as alturas que estão dentro da característica, né, que satisfaz essa condição de ser maior do que 1.7, que vai ser apresentado. Então, a gente poderia até verificar, olha, 1.4 não tem que estar não tem que apresentar, tá certo? Não apresentou. Segundo, 1.8, beleza, apresentou. Depois 1.5, não. 1.9, sim, tá aqui, que é a quarta posição. 1.78 também, tá aqui. 1.67, não. 1.59, não. 1.92, tá aqui também. 1.87, tá aqui também. E a última, 1.48, não. Então, a gente começa a fazer alguns filtros. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilinho, né? Eu acho que a grande questão dos vetores é a gente saber, né, essa forma de manipulação. Então, eu não posso esquecer do que? O primeiro índice sempre 0. Então, se a gente começa em 0 e não começa em 1, fica meio que deslocado, né, para esquerda. Se eu tenho 10 posições, vai variar de 0 até 9. Se eu tiver 100 posições, vai variar os índices de 0 a 99. Se eu tiver N posições, varia de 0 até N-1. Ok? Só um detalhe, pessoal. O valor que vem dentro dos colchetes é a quantidade de itens que eu armazeno. Se eu quiser armazenar 7 dados dentro dos colchetes, na criação, né? Deixa eu mostrar para vocês. Na criação, eu coloco 7. Só que quais são os índices das 7 posições? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque de 0 a 6 eu tenho 7 posições, porque o 0 é incluído, ele é uma posição válida. Ok? Até aqui, maravilha? Alguma dúvida? Maravilha. Eu falei para vocês que quando a gente vai criar um vetor, nós precisamos ter a quantidade de posições definidas, certo? Mas nós podemos permitir que o usuário faça essa definição. Kleber, alguma dúvida? Maravilha. Deixa eu só mostrar então um outro detalhezinho para vocês. Nesse caso, eu tinha falado que eram 50 posições e depois a gente até mudou para 10, deixa eu mudar aqui também. Por quê? Só para ficar mais fácil, né, de manipular aqui, para eu não ter que ficar colocando 50 valores diferentes. Mas a gente poderia fazer o seguinte, vou abrir outro arquivo, que daí a gente tem os dois. Só um minutinho, deixa eu só montar a estrutura rapidinho. Aula 2805, esse vai ser o 2. Pronto. Mas e se eu quisesse que o usuário definisse? Vamos supor que eu tenho um programa que pode até ser a altura. Vamos adicionar mais coisas aí, vamos colocar... Vamos ler as notas dos alunos? Nota 1, nota 2 e depois a gente vai verificar se o aluno foi aprovado ou não. Então, eu tenho a nota 1 e a nota 2 dos alunos. Só que eu não sei quantos alunos tem na turma, eu preciso perguntar para o usuário. Só ver se vocês não têm dúvida, tá? Eu poderia fazer isso? Eu poderia. De que forma, né?
Eu sei que quantidade de posição de vetor é inteiro, precisa ser inteiro. Então, eu já posso declarar aqui um int que eu vou chamar de posições. Tudo bem? O que vai representar essas posições? Vai ser a quantidade de posições do vetor, ou seja, o número de alunos, né? Poderia até colocar n alunos aqui, melhor ainda. N alunos, e esse número de alunos vai ser definido durante a execução do programa. Nossa, mas e aí, né? Eu posso fazer a declaração assim, a nota vai ser float, vou chamar de nota 1 e N alunos. O que vocês acham? Isso tá certo, não tá? Por quê? Não, aí tem que colocar o índice. Aí eu não escutei, Luiz, perdão. Deixa eu só mudar. Desse jeito, eu acho que tá errado. Por quê? Porque aí você está perguntando um aluno só. Esse índice que você criou para perguntar a quantidade de alunos, não é? Isso. Depois, na estrutura for, você coloca a quantidade de alunos que vai ser colocado no índice, não é isso? Sim. Acho que é isso. Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu entendi, Luiz. Então, eu fiz a declaração desse número de alunos, eu vou utilizar ele no for. Posso utilizar Não, tem que colocar mais uma variável int, de índice, no caso. de índice. Mas então, do índice, seria o suficiente? Depois eu perguntaria com printf quantos alunos vão ser inseridos as notas. Tá. Posso E eu usava n alunos para perguntar. Número de alunos, certo? Me A corrija. tela tá travada para mim aqui, só tá girando a setinha aqui, não tá mostrando nada. Ah, é? Deixa eu colocar para carregar de novo. Tá apresentando agora? Agora tá. Maravilha. Deixa eu voltar. Aí eu colocaria n alunos. No scanf? Isso. Tá. Deixa eu só colocar o porcento D, certo? E N alunos. Beleza. Aí eu montaria a estrutura for. Que é do índice, né? Índice. Bom, eu não tô vendo, mas é mais ou menos isso. Tá parado de novo a tela. Tá não sei se parado? acho que é minha internet. Eu acho que deve ser minha internet. Agora voltou. Tá. Isso. Aí eu colocaria índice é igual. Cortou o seu áudio pra mim. Travou a tela? Eita. Voltou? Eu colocaria. Nossa, Luiz, eu não sei se é só pra mim, mas o seu áudio passou a travar pra mim. Vocês estão escutando normal? Porque eu não sei se tá baixo. Sim, tá normal. Tá. Eu acho que deu. Professor, acho que ele quis dizer que ele quer colocar o índice aí igual número alunos, né? N Número alunos. alunos, tá. Menor ou igual? Ou menor igual? O que vocês acham? Acho que é igual, né? Menor igual. Ah, não, é igual no caso, né? Igual? É, número de alunos. Eu acho que ele quis dizer isso aí. Vamos ver então. É bom a gente fazendo uns testes, né? E depois a leitura. É. Só um detalhe aqui. Pessoal, vamos dar uma analisada aqui nesse código, né? A gente começou a montar e nem fizemos testes, mas vamos analisar. Olha só. A gente começou com a declaração do N alunos. Maravilha a gente ter essa variável, porque foi dito, né? Eu coloquei para vocês que o número de alunos vai ser definido pelo usuário. Então, a gente não sabe se são 10 alunos, 50 alunos, 20 alunos, 2 alunos, não sei. O usuário que vai fornecer isso para mim. Essa leitura do número de alunos está sendo feito aqui.
né? Nas linhas 7 e 8 eu tenho printf perguntando o número de alunos e na sequência o scanf fazendo a leitura desse N alunos. Só que o detalhe que está fugindo aqui é o seguinte... Professora, está me ouvindo agora? Agora sim, Luiz. Era isso mesmo, Luiz, que você tinha dito? Na verdade, eu colocar índice menor ou igual a alunos menos 1. Isso mesmo. Menor ou igual a N alunos menos 1. Por quê, né? Se eu tenho N alunos, o primeiro índice é 0, mas se forem 10, vai até 9. Se forem 5, vai até 4. Então, poderia ser de duas formas aqui, que dá na mesma. Índice menor ou igual a N alunos menos 1, ou menor do que N alunos. Estaria certo também. É trocar 6 por meia dúzia aqui, né? A mesma coisa. Só um formato diferente de escrita. Mas ainda tem um problema aqui. Por que tem um problema aqui? Quando nós fizemos a declaração, essa declaração aqui, float, nota 1, N alunos. Quem que é N alunos? Na verdade, no N aluno tem que colocar o índice, né? O índice? Ou, na verdade, tem o mesmo problema. Ou colocar um valor, sei lá, aleatório, bem alto para... Mas eu não preciso fazer isso, Luiz, porque o próprio usuário vai definir para mim quantos alunos vão ser, de quantos alunos eu vou armazenar a nota. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Nesse caso, continua sendo N alunos. Perdão. Só que eu só posso fazer essa declaração depois de eu ter em mãos o número de alunos. E onde que eu tenho o número de alunos? Depois da linha 8. Então, eu posso tirar essa linha daqui, simplesmente fazer isso. A declaração aqui embaixo. Então, eu faço a declaração do N alunos, que vai armazenar esse número que vai ser fornecido pelo usuário. O índice vai ser utilizado no for. Belezinha? Então, o índice vai variar de 0 até o número máximo, o número menos 1, né, ao índice em relação ao índice do número de alunos. Mas a declaração só pode ser feita depois de eu descobrir essa quantidade. E essa quantidade está vinculada à minha variável N alunos. Então, se está vinculado com N alunos, novamente, pessoal, quando a gente declara, não tem valor nenhum. Se essa leitura, né, essa definição vai ser feita por parte do usuário e está sendo feita aqui, a declaração, para ficar assim, bem justinho, né, dentro do que o usuário definiu, eu tenho que fazer depois. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Como a gente já vinha conversando sobre variáveis, e o vetor, ele não deixa, ele é um conjunto de variáveis, né? Qual é a única restrição? É que eu preciso criar antes de utilizar. Se eu quiser, por exemplo, fazer a declaração de uma variável aqui em x ou char c, eu posso. Só que o que eu não posso é tentar utilizar c aqui para cima, porque ele só passa a existir depois da linha da declaração. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Dá para eu fazer dependendo de uma escolha do usuário? Dá. Mas dois detalhes. Esse valor precisa ser inteiro, né? Porque a gente vai utilizar dentro dos colchetes para declaração. E eu preciso fazer a declaração apenas depois da leitura desse valor. Tudo bem? Então vamos lá, né? Deixa eu fazer uma coisa. Tá faltando outra coisa, né? A gente tá fazendo a nota 1, tá faltando a nota 2. Dá pra gente armazenar tudo na nota 1? O que vocês acham? Precisa armazenar para cada estudante. Para cada estudante, a gente vai armazenar a nota 1 e a nota 2, né? Então, tem, por exemplo, nota do primeiro bimestre e nota do segundo bimestre. Então, eu quero armazenar essas notas para todo mundo. Para o primeiro aluno, nota 1, nota 2. Para o segundo aluno, nota 1, nota 2. Para o terceiro aluno, nota 1, nota 2. Com esse vetor que nós temos declarado, já é o suficiente? Dá para a gente armazenar? Acho que tem que criar outro, né? Preciso criar outro, exatamente.
Isso mesmo. Então, aqui a gente precisa, novamente, nota 2, posso fazer declaração na mesma linha, e também vai depender do N alunos. Tudo bem? E a gente poderia fazer, vou fazer de 2 formatos diferentes, só para vocês verem essa diferença também. Nesse meu primeiro for, eu poderia então colocar aqui, printf, olha, nota 1 do aluno, vou colocar 1%D aqui, só para a gente saber, né, para o usuário saber em que ponto que ele está. Vai ser o índice mais 1. Novamente, só para apresentar que vai ser o aluno 1, 2, 3 até o N, e não aluno 0, 1, 2 e assim por diante. O scanf, nesse caso, é um float, e nós vamos colocar no endereço de memória que tem o nome de nota 1 e na posição índice. Tudo bem? Então, a gente está fazendo o processo de leitura de toda a nota 1, de nota 1 de todos os alunos, na verdade. Ok? Deixa eu colocar para executar. Mas deixa eu trocar a tela primeiro. Prontinho. Então, vamos lá. Tenho, então, e vou colocar para executar. Olha, agora o processo é diferente, né? Qual que é o número de alunos? O número de alunos é 4. A nota 1 do aluno 1 vai ser 5, depois 7, 3 e 9. Ele leu as 4 notas, né? Tudo relativo à nota 1, porque foi o significado que a gente deu ali, a ligação. Só que a gente precisa ler a nota 2. O que vocês acham que a gente faz para ler a nota 2? Para cada um dos alunos? A gente já está fazendo para a primeira nota, precisa fazer para a segunda nota. Sugestões? A mesma estrutura. É uma opção... Meu Deus do céu, o dedo tá louco aqui hoje. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e percebam que eu vou utilizar o mesmo controlador que é o índice. Por que eu posso fazer isso? Esse primeiro for, ele vai andando, né, de 0, vou colocar como exemplo 4 alunos. Então, ele vai de 0, 1, 2, 3, quando ele chega em 4 ele para, porque não entra, então ele sai do for. Então, o processo de preencher o primeiro vetor já foi feito. Eu posso utilizar de novo esse mesmo índice, não preciso ficar criando um outro novo. Ele vai andar de 0 até n alunos menos 1 do mesmo jeito, certo? Só que agora é a nota 2. E a gente vai colocar a nota 2. Então, mesma coisa, né? E vamos rodar para ver. Então, número de alunos, 4. Nota 1, 3, 7, 6 e 5. Olha na sequência, ele começa a ler de novo a nota 2, agora para o aluno 1, começou de novo. 8, 7, 6 e 5. Tudo bem? Então, como que a gente está fazendo o processo, né? Está para o primeiro aluno, nota 1, para o segundo aluno, nota 1. Então, para todo mundo, vai lendo. Nota 1, nota 1, nota 1, nota 1, nota 1. Chegou no final, volta. Nota 2, nota 2, nota 2, nota 2, nota 2. É uma forma. Mas, a gente poderia melhorar ainda esse funcionamento. Tá tranquilinho, só ver se vocês não têm dúvida. Eu poderia, nesse caso, utilizar apenas um for. Ao invés de utilizar um for para preencher nota 1 e depois um for para preencher nota 2, eu vou pegar esse conjunto de linhas aqui e vou colocar aqui. Qual que vai ser o processo agora de leitura? Quando o índice estiver em 0, eu vou ler a nota 1 do primeiro aluno e a nota 2 do primeiro aluno. Aí ele volta, vai para o segundo aluno. Nota 1 do segundo aluno, nota 2 do segundo aluno. Deixa eu colocar para rodar para a gente verificar, né? Então, olha, o número de alunos, 4. Nota 1 do primeiro aluno é 5. E a nota 2 do aluno 1, 8. Agora ele foi. Vocês percebem que o funcionamento vai ficando diferente, mas no final das contas a gente tem os dois vetores preenchidos do mesmo jeito? Tem diferença em relação à eficiência? A gente vai ter, né? Porque aqui eu tenho que fazer um ciclo só. E nesse ciclo eu já vou preenchendo primeiro vetor, segundo vetor, depois primeiro vetor, segundo vetor. Esse acesso às posições do vetor vai ter de qualquer jeito, tanto aqui quanto aqui. Mas eu não preciso fazer dois ciclos diferentes, né?
Então a gente consegue ganhar um pouquinho no processamento. Deixa eu voltar. Isso mesmo, Mayra. Justamente isso, eu já consigo colocar. Quando, né, que eu preciso fazer essa separação em for diferente, em estruturas de repetição diferente? Quando eu precisar, por exemplo, vamos supor que a nota 2 fosse dependesse da média. Aí eu poderia precisar... É diferente, deixa eu pensar um exemplo melhor, mas como uma análise se o preenchimento de um dado depende da leitura de todos os valores do vetor anterior, daí eu preciso separar em duas estruturas de repetição. Mas nesse caso, eles são, exatamente, Guilherme, são informações paralelas, né? Eu posso fazer a leitura para cada aluno da nota 1 da nota 2. Ok? Tá claro para vocês até aqui? E nesse processo que nós fizemos agora, a gente até colocou outros significados aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente analisar na programação qual que é o significado das coisas, qual que é o significado das variáveis. O índice, ele me dá a informação direta do índice que eu estou acessando no vetor, que vai de 0 até n alunos menos 1. Mas a gente poderia até indicar um significado para ele. Ele me diz o aluno, se é o primeiro aluno, se é o segundo aluno, o terceiro aluno e assim por diante. Quando o índice está em 10, eu sei que é o 11º aluno. Ok? Que a gente está preenchendo a 11ª posição, que tem índice 10. Então a gente começa a verificar, né, a relação que a gente vai criando, os significados que a gente vai dando para cada uma dessas variáveis. E, pessoal, isso é muito importante. É muito importante porque, primeiro, né, olha só como que nesse ponto nós estamos mexendo com vetores, mas todos os conceitos que a gente viu até agora, a gente está utilizando. Olha a importância dos nomes significativos para as nossas variáveis. Ah, mas nossa, né, eu poderia dar o nome de x, y, z? Daria, os nossos programas estão pequenos, mas quando começa a crescer, o programa vai ficando mais complexo, chega num momento que a gente não sabe mais o que está fazendo. Eu não sei o que eu estou acessando, eu não sei o que eu estou trabalhando, modificando, então começa a ficar complexo. Tudo bem? Até aqui? Vamos fazer umas modificações ainda nesse programa para a gente ver outros detalhes funcionando aqui. Nós pedimos para cada um dos alunos... Olha só, a gente já modificou, né? O nosso vetor depende da escolha do usuário. Para cada aluno, a gente lê 2 dados diferentes, certo? A gente poderia calcular a média de cada um dos alunos. Se eu fosse adicionar média aqui, né? Eu estou considerando a média em separado de cada um dos alunos. Eu quero armazenar as médias dos alunos. O que vocês acham que eu preciso fazer? Com as variáveis que tem aqui, já dá para eu calcular e armazenar a média de cada um dos alunos? Tem que criar uma float soma. Float soma. Preciso desse soma. Luiz, eu quero a média de cada aluno. Eu preciso desse soma para cada aluno? Deixa eu só perguntar para você, vetor ou uma variável, uma única variável? Uma variável só. Ah, uma só? Beleza. Do tipo float, né? Sim. Float, soma. O que mais? E uma float média. Float média. Belezinha. E aí? Eu quero calcular e armazenar a média de todos os estudantes. O que eu Agora faço? tem que criar um for. Um for antes ou depois desse for? Depois desse. Depois desse. Um for. Aí você repete o índice lá de cima. A Então, estrutura de cima. o índice 0, o índice. Eu vou deixar aqui menor do que n alunos, até para vocês verificarem que tem essa outra opção. Índice mais. Beleza. Senhora, Eu não escutei, Lessa.
Aqui minha internet caiu, mas eu não entendi aquele índice -1 que você colocou ali. Índice menos. Ah, aqui. Né? O que é isso aí? Ah, é o seguinte, Lessa. O número de alunos está sendo definido pelo usuário, certo? Então vai ser, por exemplo, Certo. no exemplo foi 4. Só que daí eu sei que para eu acessar todas as posições do vetor, o primeiro índice é 0. E como está dependendo dessa variável, né? Se for, por exemplo, 4, ele vai de 0, 1, 2, 3. Como a gente está utilizando o operador menor ou igual, o índice da última posição vai ser de número n alunos menos 1. Tudo bem? Aqui a gente está indicando a última posição. Tudo bem, Lessa? Ah, tá. Então é a última posição porque o índice pega um valor a mais, né? Exatamente. É justamente por conta do 0, né? Com o 0 ele fica deslocado. A última posição não tem índice n. Ele tem índice n menos 1. Ok? Entendi. Ah, sim. Mas daria para fazer até, olha, nesse formato. Se eu não quisesse utilizar, de novo, pessoal, é a mesma coisa. Aqui, menor ou igual, então tem que ir até a última. Mas aqui eu digo que o índice vai até antes desse valor. Ou seja, é o n menos 1 mesmo. Ok? Entendi. Maravilha. Mas e aí, como é que a gente continua agora? O que vocês acham? Eu tenho, então, o for acontecendo de novo, né, nos mesmos índices. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. O que eu faço? Preciso calcular a média de todos os estudantes, considerando a média de cada um, né? Então, qual que vai ser a média do primeiro aluno, do segundo aluno, e assim, soma nota 1, nota 2 dividido por 2. Bárbara, isso? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Deixa eu voltar no outro formato, que daí eu consigo voltar aqui sem prejudicar a visualização de vocês. A nota tem que estar dentro do índice. Tem que ter um índice. Tem que ter um índice, beleza. E tem que ser a... Beleza, deixa eu modificar então. Aqui vai ser a média e vai ser a nota... É isso mesmo? Índice. Eu acho que primeiro tem que somar para depois fazer a média, não tem? Pode ser também, Luiz. Ou não? É. Se eu for fazer a média de uma vez, eu tenho que colocar parênteses. Porque se eu deixar sem parênteses, ele divide só a nota 2 por 2. Mas eu poderia fazer soma igual a nota 1 índice mais nota 2 índice e depois soma dividido por 2. Né? Daí deixa eu perguntar para vocês. Quando eu colocar para executar esse meu programa, eu vou ter a média de todos os alunos? Eu quero a média final de cada um dos alunos. Não vai ter. O que vai acontecer? Vai ter do primeiro aluno, de um aluno. Isso. Eu não escutei, Luiz, tá baixinho. Acho que vai ter só a soma de um aluno, a média de um aluno. De qual aluno? Do último, talvez. Do último. Só vai ter do último. Por quê? Olha só, né? Olha a diferença de quando a gente utiliza uma... Ai, perdão. Uma única variável dentro do for. Toda vez que ele passa dentro desse for, ele vai fazer o quê? Ele atualiza a soma, atualiza a média. Então, ele vai fazer soma média do primeiro aluno, soma média do segundo, soma média do terceiro, soma média até do último. Só que a gente não está armazenando. Um vetor de média. Tem que ser um vetor de média também. Nesse caso, deixa eu ver, preciso colocar só do último, beleza, vai ter a média do último, certinho, tem que transformar a média em vetor, exatamente. Nesse caso, Bárbara, o acumulador seria para a gente calcular a média de toda a sala. Tudo bem?
como eu sei que só tem nota 1 e nota 2 para cada aluno, eu já posso fazer direto, né? É só nota 1 mais nota 2, divido por 2, ou faço a soma e divido por 2, e vou ter a média de cada um dos alunos, que é diferente agora a média de cada aluno ou a média de todos os alunos juntos. A gente pode fazer isso também. Então, vamos lá, pra gente ter a média de todo mundo. Esse meu média vai ter que ter o que também? Um vetor N alunos. A soma eu não quero armazenar para todo mundo. Mesmo que eu utilize ela como uma variável auxiliar, eu vou até deixar ela assim para vocês verem. A soma, ele vai ser só um auxílio para eu fazer a soma e depois a média na posição índice, aí sim recebe a soma dividido por 2. Então, essa soma aqui não é interessante, né? Não tem necessidade, na verdade, uma necessidade real de eu utilizar, de eu armazenar cada uma das somas, da nota 1, nota 2 de cada aluno. Agora sim, toda vez que ele passa aqui, o índice é diferente, né? Variando de 0 até o N alunos menos 1. E eu vou armazenando, armazenando, armazenando. Tudo bem? Até aqui. Ou ainda, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. A gente está utilizando 2 for, certo? A média depende da nota 1, da nota 2, certo? Eu poderia também fazer tudo isso daqui aqui. Por quê? Quando o índice estiver em 0, eu vou pedir a nota do primeiro aluno, a nota 2 do primeiro aluno, e depois eu calculo a média do primeiro aluno. Quando voltar a ser executado de novo, agora eu estou fazendo a operação para o segundo aluno. Nota 1 do segundo aluno, nota 2 do segundo aluno, a média do segundo aluno. Então, nesse ponto, eu já tenho os dados que eu preciso. Então, eu estou preenchendo o quê? Nota 1, nota 2, média. Nota 1, nota 2, média. Nota 1, nota 2, média. E eu continuo nesse processo até ler os dados a nota 2 do último aluno. E percebam que essa operação aqui, o usuário nem está percebendo o que está acontecendo, mas a gente está fazendo. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Juro que eu já estou finalizando, pessoal. Foi ficando cansativo e eu sei que esse início aí de vetor às vezes vai ficando um pouco complicado, mas até aqui alguma dúvida? Por favor, se vocês tiverem. Beleza. Eu tenho a nota 1 de todo mundo, a nota 2 de todo mundo, eu tenho a média de todo mundo. Agora eu quero outra coisa. Eu quero mostrar, considerando que a média de aprovação é 6, eu quero apresentar os dados, as notas, né, que são os dados que a gente tem, de todos os alunos que tiveram nota de aprovação. Dá para eu fazer nesse mesmo for ou eu preciso de outro? O que vocês acham? Exato. Preciso de outro. Por quê, né? Tá fazendo tudo num for só, de repente tá falando que precisa de outro. Por quê? Primeiro a gente está fazendo uma operação de leitura. Então, lê todo mundo. Lê nota 1, lê nota 2, está fazendo o cálculo. Depois, a gente vai gerar uma listagem. Então, vou fazer uma listagem bonitinha, né? Um atrás do outro, para a gente verificar quem são os alunos aprovados. Então, a gente precisa de um outro for. Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Então, esse primeiro for, deixa eu colocar como comentário, porque daí depois eu coloco no Moodle para vocês. A gente está fazendo a leitura da nota 1 e nota 2 de cada aluno e calculando a média. Então, é isso que a gente está fazendo. Esse segundo for vai ser para apresentar a listagem dos alunos aprovados, ok? E daí a gente vai, novamente, da primeira posição até a última, andando de um em um, e novamente aqui dentro nós teremos uma verificação. Porque eu não posso assumir que a média de todo mundo, sem verificar, é o suficiente para ser aprovado. Se a gente tem que aprovado é de 6 para cima, eu preciso verificar. Se quem? Quem que eu verifico aqui? Média. Média índice, exatamente, porque é a média de cada um for. Menor ou igual a maior. Maior ou igual a 6. Exatamente, é isso mesmo. E daí, se isso for verdadeiro, aí belezinha, daí eu posso colocar.
eu poderia até colocar, olha, vou colocar 1%.2F, que vai ser a primeira nota. %.2F, que é a segunda nota. E vou até colocar depois um títulozinho para minha tabela. %.2F, que vai ser a média. E um /N. Tudo bem? Quem que eu vou apresentar aqui? A nota 1, índice, vírgula. Nota 2, índice, vírgula. Média, índice. Tudo bem? Só para eu colocar uns detalhes, eu vou colocar até no formato de uma tabelinha. Eu vou colocar um printf aqui em cima, dizendo que, olha, listagem dos alunos aprovados. Um /N. E aqui embaixo eu vou fazer outra coisa. Só é firulinha isso, né? Nota 1, vou dar o título. Vocês já usaram um /T? A gente usa bastante /N, né? O /T, pessoal, é uma tabulação. É como se a gente desse um tabzinho para dar um espaçamento. Até vou mostrar para vocês, só nota 1, /T, nota 2, nota 2, /T, média. E um /N, né, para ser o título da minha tabela. Aqui no meu printf aqui de dentro, ao invés de espaço, eu vou dar /T também. /T, /T. Deixa eu colocar para executar, eu só preciso trocar aqui. Eita. Faltou um /T, professor, na frente do nota 2. Do nota 2. Embaixo da listagem dos alunos aprovados. Ai, faltou. Obrigada. /T. Certo, agora? Deixa eu só trocar aqui, porque senão vocês não veem. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Número de alunos. Vou colocar 4 de novo. Então, aí vamos lá, né? Nota 1, nota 2, nota 1, nota 2, nota 1, nota 2, nota 1, nota 2. Pronto, então eu tenho listagem dos alunos aprovados. Olha o jeito que ficou minha tabelinha, né? Nota 1, só para mostrar para vocês o /T. Nota 1, /T, nota 2, /T, média, /N. E daí toda vez que ele entra, ele faz nesse mesmo formato, apresenta o valor da nota 1, /T, o valor da nota 2, /T, e o valor da média, /N. É só uma questão de formatação. O /T ele dá um espaçamento aqui. Tudo bem? E se a gente for analisar, se a gente colocar para executar, eu vou colocar aqui todo mundo. Aí. Todo mundo com nota baixa. Desculpa, gente. Vai. Agora sim. 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 4. Só para mostrar para vocês que a gente não tem ninguém, né, de aprovados. Então, ele tá mostrando, olha, a lista tá vazia. E da mesma forma, se for o contrário, todo mundo foi super bem. 6, 7 e 8. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os 8 alunos, né? Foram os 8 fornecidos, tem a média. E como todo mundo tinha a característica de ter a média maior ou igual a 6, ele apresenta a média de todo mundo. Tudo bem? Dúvidas? Maravilha. E deixa eu pensar outra coisa. A gente trabalhou com float, poderia ser int, né? Se, por exemplo, eu quero... Deixa eu tirar aqui, gente, desculpa. Tá aparecendo um monte de mensagem. Se eu quisesse armazenar a idade dos alunos, eu poderia muito bem adicionar aqui, depois, né, da leitura da quantidade de alunos, eu posso criar um int idade de n alunos. Eu quero também, deixa eu pensar, eu quero também, sei lá, a inicial, a gente não consegue ainda, a gente já vai ver como é que trabalha com palavras, mas eu quero a inicial do nome de todo mundo, vou chamar aqui, ó, iniciais n alunos. No processo de leitura, para a gente modificar aqui, eu poderia, então, olha, antes de ler
a nota 1 e a nota 2 do aluno, eu quero ler primeiro a idade dele. Deixa eu conhecer o meu aluno, né? Eu vou pedir, olha, qual a idade do aluno, porcento D e índice mais 1. Esse índice mais 1 só para a gente saber qual que é a posição que a gente está preenchendo. Qual é o aluno que nós estamos pegando o dado, né? Como a idade é inteiro, porcento D. E, novamente, E comercial idade no índice. E podíamos fazer a mesma coisa para qualquer inicial do nome do aluno. Porcento D, de novo, o índice aqui mais 1. Percebam que a gente não está em momento nenhum modificando esse valor, né? O valor do índice mesmo. Como a gente está utilizando leitura de caractere, vou dar um espacinho aqui, porcento C. E comercial, iniciais na posição índice. Se a gente colocar para rodar aqui, deixa eu colocar para executar. Vou ler 3. Então, a idade é 23, a inicial é a nota 1 é 7, a nota 2 é 6. Qual a idade do segundo? Vai ser 27. E a inicial é G. A nota 1 é 7 e a nota 2 é 10. E do terceiro aluno, a idade é 37, a inicial é R, a nota 1 é 6, a nota 2 é 9. Tudo bem? Poderia colocar os outros dados na listagem? Sim. Aí tudo depende do que eu quero fazer, né? Quais são os dados que eu quero coletar, depois quais são os dados que eu quero apresentar. Além disso, a gente está criando tem um outro vetor aqui, que ele está sendo manipulado. No entanto, essa manipulação está meio que escondida para o usuário, né? Por quê? Como que eu sei disso? Como que eu faço esse levantamento? Quando a gente fala... Primeiro, a gente precisa entender o contexto de onde a gente está trabalhando, né? Se eu sei que eu estou trabalhando com alunos, eu sei que tem a nota do primeiro bimestre e do segundo bimestre, e eu sei que a média final vai ser a média aritmética das notas fornecidas. Então, eu sei que eu não peço a média. Por que eu não peço a média? Vamos supor que o aluno tirou 3 na primeira nota e 7 na segunda. A média vai ser 5. Se eu pedir para o usuário, ele pode falar que a média é 10. Então, vocês começam a percebem que a gente vai utilizando outras estruturas de dados, a gente começa a contar com uma possibilidade maior de armazenamento, de manipulação. No entanto, o que não muda primeiro, eu preciso entender bem o meu problema, eu preciso ter essa noção de o que é necessário que o usuário me forneça e o que eu, como programador, e quais são as informações que o programa pode gerar, sem pedir dado para o usuário. Tem a questão de validação também, a gente poderia fazer isso também, né? A gente está pedindo nota do aluno, nota 1, nota 2, mas as notas, supondo que a nota varie de 0 até 10, a gente pode fazer uma validação aqui. Vou fazer rapidinho, pessoal. As nossas notas variam de 0 a 10. Então, eu sei que se o usuário digitar, por exemplo, menos 4, está errado. Ou se ele digitar 50, está errado também. Então, eu posso colocar essa operação de pedir a nota e ler a nota dentro de um do. Faça o quê? Peça a nota, leia a nota. E, enquanto essa nota lida que está nesse local, ou seja, enquanto a minha nota 1, índice, for inválido, ou seja, enquanto for menor do que 0, ou ainda nota 1 na posição índice for maior do que 10. Está errado, certo? Se isso acontecer, se for menor do que 0, maior do que 10, quer dizer que está fora dos limites estabelecidos. Se fosse, por exemplo, uma nota de 0 a 100, menor do que 0 ou maior do que 100, então está fora dos limites que eu tenho dentro do meu contexto. Ele fica aqui. E eu poderia fazer a mesma coisa. Faça. Leia a nota 2, peça a nota 2, leia a nota 2. E enquanto a nota 2 agora no índice for menor do que 0, ou nota 2 na posição índice for maior do que
tinha colocado 10, né? Maior que 10. Então, o que vai acontecer aqui, né? Ele lê a nota 1. Se isso acontecer, percebam que ele vai ficar preso nesse ciclo. Como ele fica preso nesse ciclo, ele nem passa para esse próximo, né? De leitura do nota 2. E percebam que o índice continua preso também. Porque ele entrou dentro de um ciclo, depois ele entrou dentro de outro ciclo, e enquanto não for válido, ele continua nesse processo. Deixa eu mostrar para vocês também. Número de alunos, 3. A idade do aluno é 21. A inicial é T. Olha a nota do aluno 1. Vou colocar aqui 13. Perceba, olha, é a nota 1 ainda e do aluno 1 também. Menos 9. 56. 70. Ele continua. Aí vai ser... Ai, sem querer. Foi 8. Agora sim ele passou. Então, entrou na primeira vez nesse ciclo do for. Ficou aqui indefinidas vezes, porque eu não sei quando que o usuário vai me fornecer uma nota válida. Passou para o próximo. Agora sim, nota 2. Aí é 4. Aí sim ele foi para a idade do segundo aluno. Então, ele já terminou isso, voltou aqui de novo. Agora o meu índice, olha, tá em 1, na verdade, né? Que aqui a gente utiliza o índice mais 1. E ele continua nesse processo. Tudo bem até aqui? Falando horrores. Bem, deixa eu mostrar para vocês só. Tem uns exercícios aqui no final. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês, né? A gente conversou sobre a criação. Com relação às posições, né? A gente pode indicar posições certinhas. Vimos também, né, esse processo de fazer tudo na unha mesmo, se fosse a leitura de 20 letrinhas diferentes, fazendo printf, scanf 20 vezes, ou então traduzindo através de uma estrutura de repetição, que foi o que nós fizemos utilizando outro tipo de dado. Com relação às operações, que daí foi, né, de acessar, manipular ou ainda apresentar os dados. A gente pode fazer tanto a operação de colocar um dado numa posição, como buscar o dado de uma posição. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Esse primeiro contato com vetores, às vezes a gente acaba, tem posição, tem a questão do índice, e eu preciso que vocês, né, estejam bem esclarecidos com relação aos vetores, porque a gente vai utilizar isso para começar a trabalhar com as cadeias, que são as strings. E as strings nada mais são do que vetores de caracteres, só que tem algumas manipulações um pouco diferentes. Tudo bem? Eu ia entrar com vocês já em strings agora, mas eu tô achando um pouco perigoso. Então, vamos fazer o seguinte. Resolvam, não é para nota, não é para entregar, mas eu só queria que vocês tentassem não, dá para fazer. Façam os exercícios dos slides, tá? Para vocês no Moodle já são 3 exercícios. Eu acho que esse terceiro... Quantidade de ocorrências. Eu acho ele interessante, porque dá para fazer umas brincadeiras legais. Esse 2 aqui, né, apresenta listagem. Façam esses exercícios, que daí na próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente consegue identificar pelo menos quais são as questões referentes a vetores, com relação a arrays. Porque daí na semana que vem, além de a gente começar a trabalhar com strings, para a gente representar várias strings, a gente vai precisar trabalhar com matrizes. Tudo bem? Então, só para a gente não tentar também fazer de uma forma corrida, porque o foco aqui é que vocês entendam, saibam utilizar, entendam o significado das coisas, entendam para que serve, como que eu utilizo, como que eu manipulo, quando que eu escolho a utilização de uma estrutura. Porque os conteúdos, eu posso falar para vocês, o que a gente viu em si? A gente viu variáveis, estrutura de repetição, estrutura de seleção, vetor, matriz. Mas e aí, vocês sabem utilizar de uma forma aplicada? Eu acho que a importância está nisso, né? Não só saber sobre, mas saber como aplicar, ainda mais programação, pessoal, aí não tem como fugir disso. Podemos combinar assim? André, deixa eu até ver. Olha, eu acabo usando o CodeBlocks, mas tem deixa eu colocar aqui. Na verdade é o que aparece no Google para mim mesmo, o compilador C Online. Eu vou colocar o link para você.
Tudo bem? Tem outros também, André, não precisa ser exatamente esse, mas esse foi um que eu já utilizei e não tive problema. Kleber, com relação a qual exercício? A esse... Professora, volta lá, por favor. No exercício que a gente estava fazendo mesmo? Isso. Tá, perdão. Achei que fosse no dos slides. No caso aqui, nesse do while aqui, você colocou essa condição, no caso ele coloque um valor inválido. Sim. Como é que eu coloco uma mensagem para ele, tipo, valor inválido sem, como eu posso explicar? Tipo assim, o do, ele, no caso, essa estrutura, no caso, ela sempre vai acontecer pelo menos uma vez. Então, se eu colocar ele em cima do print aqui do nota 1 do aluno, ele vai aparecer aqui, tipo, valor inválido, não vai ou não? Ah, entendi. Nesse caso, você quer apresentar uma mensagem de erro caso ele forneça um valor errado, é isso? Isso. Aí eu teria que colocar aqui embaixo, Kleber, e tem que ser dentro de um if. O if, ele vai ter exatamente essa condição. Então, antes... não, é verdade. Aí eu coloco um printf, ó, nota 1 inválida. E a mesma coisa seria para a nota 2, né? O if, então, é tudo isso daqui. E printf, nota 2, inválida. Opa. Aí sim ele vai apresentar. Eu compartilhei do jeito errado com vocês, perdão. Deixa eu só colocar de novo. Aqui vou colocar para executar. Então, número de alunos 3, a idade vai ser 21 e vou colocar menos 3. Ó, nota 1 inválida, 19. Nota 1 inválida, 10. Aí agora foi. Nota 2 vai ser menos 12. Inválida, 19 de novo, 18. Qualquer valor que seja inválido, até que eu dê um valor, aí ele só aceita, né? Quando o valor é válido, ele não faz nada. Por quê? Esse if vai ser falso quando a nota for válida. Se for a nota, por exemplo, 7. 7 é menor do que 0? Não. Nem, é maior que 10? Não também. Falso ou falso dá falso, ele não faz isso daqui. Não repete, porque o while também a condição é a mesma, vai dar falso, ele passa para o próximo. Tudo bem? Não dá para usar só o if ou só o while. Porque o while ele só garante o for. E o if ele não ficaria nesse ciclo, né? Ele só verificaria uma vez e se o usuário digitasse 2 vezes um valor errado, ia aceitar o segundo valor errado. Respondi sua pergunta, Kleber? Maravilha. Professora, volta lá no exercício. Prontinho. Aí quando ele faz a soma e a média, ele vai fazer de todos os índices, né? E ele vai apagando, né? Ele não vai armazenar nada, né? De cada nota, assim. A soma vai ser apagado, mas a média a gente tá associado com o índice. Você colocou o índice. Eu acho que foi na hora que você caiu, o Lessa. Antes a média tava como essa variável assim. Nesse caso, ele estava sobrescrevendo tudo, só ia armazenar a última média. Mas aí a gente viu essa necessidade e adicionou ele como vetor também. Entendi. Aí nesse caso agora tem, né, um índice associado. Mas a soma, olha, acontece exatamente isso. Toda vez o valor dele é perdido. Mas aí no caso, por que a soma não precisa ser armazenada, sendo que ela muda também? Porque a soma a gente só está utilizando como uma variável intermediária, só para calcular a média. Ela só está sendo utilizada aqui, olha, para calcular. Se fosse, vamos supor que eu quero saber para cada aluno qual que é a soma das notas. Ele vai entrar de qualquer forma na média, né? Depois que poder somar, sim. Não, tudo bem. Exatamente. Até porque daria para fazer esse sem a própria soma. Eu poderia colocar direto, né? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Pode ser também. Sim. Obrigado, professora. Imagina. Soma
Exatamente, Guilherme. Porque a gente não está interessado em saber a soma de fato. Ele só está sendo utilizado, assim, olha, é uma variável auxiliar para me ajudar a calcular a média, que é a minha variável de interesse. Aí sim, né? Aí eu preciso do vetor. E é sempre que eu preciso do vetor? Não. Vamos supor que nesse programa era só para apresentar a média. Eu poderia ir calculando direto. Deixa eu mostrar para vocês. Se fosse só para apresentar, né? Eu não tenho a média, não quero a média mais. Não quero. Mas eu quero apresentar a média na listagem. Eu poderia muito bem, olha, agora eu não tenho, né, esse valor. Eu poderia fazer o quê? A média não é a nota 1 no índice, mais a nota 2 na posição índice. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. É que daí a gente começa a aumentar aqui, né, a forma de estruturação das nossas verificações. E olha só como que é interessante a gente armazenar a média mesmo, nesse caso, né? O if calcula a média e compara com 6. E se ele entrar, tudo isso daqui vai ter que ficar repetido aqui, olha. Por quê? Porque eu quero apresentar a média também. Então, a média é utilizada na verificação. E caso a verificação seja válida, eu preciso apresentar essa média aqui também. Então, eu já posso pensar, olha, pode ser interessante, né? Para eu não precisar acesso, somo, divido, verifico. E depois eu tenho que fazer de novo, acesso, somo e divido. Mas e aí, né? E se eu não tiver muito espaço de armazenamento, considerando programas maiores e considerando que eu vou ter que armazenar todos esses dados? Daí é uma questão de análise do que eu tenho de recurso. Mas pensando do ponto de vista, assim, do que é mais otimizado, qual que é o melhor jeito? Colocar lá a operação antes ou colocar no if? O que você acha? Você está dizendo de armazenar a média ou então fazer essa operação direto? Isso. Então, Lessa, olha, eu li um artigo essa semana que pelo menos eu fiquei mais satisfeito, falando que a melhor palavra utilizada no mundo da programação, da tecnologia é depende. E realmente depende. Se eu estiver pensando só no processamento, é mais fácil eu já armazenar, porque a gente está utilizando esse cálculo, está precisando fazer esse cálculo 2 vezes aqui. Então, eu já poderia falar, deixa eu já fazer, já está armazenado, e daí depois eu só acesso. Eu não preciso, porque, olha, se a gente for pensar em processamento, né? No caso de fazer o cálculo da média, a gente acessa, soma, divide por 2 e armazena, certo? Quando a gente está fazendo essa verificação aqui da média, a gente está fazendo de novo todo esse conjunto de operações. Acessa, então eu preciso ir até essa posição de memória e pegar o valor. Acesso de novo, faço a operação de soma e divido por 2, que foi tudo que a gente fez aqui. Se eu já tivesse esse valor armazenado, essa operação que está aqui já está sendo feita aqui em cima. Aqui seria só uma opção de acesso. Tudo bem? Seria só uma execução de acesso. E aqui eu tenho de novo acesso, soma. Deixa eu colocar para o lado. E divide por 2. Então, se for em número de operações, eu tenho 1, 2, 3, 4 e mais 4 aqui. Eu tenho 8. Certo? E se eu tivesse só aqui, seria 4, depois um acesso 5 e depois um acesso 6. Então, se for para a gente contar no mesmo nível, né, de operações, a gente tem 8 contra 6. Então, com relação à eficiência, seria melhor eu armazenar e depois só acessar para verificar ou acessar para apresentar. Respondi sua pergunta, Lessa? Sim, professora. Muito obrigado, viu? Imagina. E se só quiser apresentar muito de vez em quando e pensar, olha, não vale o espaço de armazenamento, aí eu posso optar por fazer o cálculo e não armazenar. Ai, gente, é tudo muito... tudo depende mesmo, não tem como fugir disso. Porque às vezes eu tenho uma máquina que tem um processamento muito bom,
mas não tem muito armazenamento. Eu tô com certas limitações de armazenamento. Eu posso priorizar que os dados sejam manipulados mais vezes, mas que não tenha tanto recurso desperdiçado para o armazenamento. Mas, se a gente for fazer uma outra análise de valoração mesmo, né, de o que está armazenado e o que está sendo processado e o custo disso, monetariamente mesmo. Geralmente, o armazenamento ele é menos custoso do que o processamento, né? E daí depende do que a gente está falando, porque depende, não tem como fugir disso, gente, desculpa. No que a gente está fazendo, o armazenamento não é em memória volátil, né? A gente está tudo na RAM. Agora, se for, por exemplo, grandes dados, vários dados que a gente está colocando no HD, né? Memória não volátil aí o acesso... Nossa, a gente começa a entrar em várias questões, porque o acesso de dados que não estão em processamento, na RAM mesmo, é mais demorado. Então, entra na questão do hardware mesmo, Jorge. Então, estão interligados, né? Eu não gosto. Mas assim, em relação ao processamento, não tem como fugir. Se a gente vai, por exemplo, acessar um dado que está armazenado numa variável dentro do próprio programa, o acesso é muito rápido. Agora, se, por exemplo, a gente vai acessar um dado em arquivo, o acesso é diferente, né? A gente está mexendo com memórias diferentes aí. Tudo bem? Falei para variar demais, né? Bem, pessoal, novamente, olha, estamos combinados nesses exercícios, hein? São 3 exercícios tranquilinhos e, por favor, façam, porque daí pode surgir as dúvidas, né? Ah, que bom, Lessa, que bom. Às vezes, vocês vão ficando quietinhos, às vezes, apesar que eu não posso reclamar de vocês, não, vocês participam da aula. Mas às vezes, quando vocês ficam quietinhos, eu fico preocupada, não sei se vocês não estão entendendo o que eu tô falando muito baboseira. Ou se tá tranquilo. Ah, que bom, muito bom. Fico muito feliz. Bem, pessoal, olha, novamente, estou sempre à disposição de vocês nos horários de atendimento. A galera não tem entrado. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, entrem. Tem um projeto também, né, que daqui a pouquinho vai estar para você. Eu nem lembro mais, eu preciso dar uma olhada nas datas. Vocês já entregaram, mas a gente já está finalizando o pseudo semestre, né, que está mais curto. Imagina, gente.